Família Vitor Braga, família de Deus, meus amigos, que Deus possa abençoá-los nesta noite ao estarmos compartilhando dessa porção da palavra de Deus. Queremos hoje meditar no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, quando nos fala sobre o encontro que Nicodemos teve com Jesus e lhes falou acerca da sua dúvida em relação ao novo nascimento. Então, o tema que nós daríamos a essa mensagem nesta noite é verdadeiramente conhecendo a Deus. No versículo que nós faremos referência do Evangelho segundo escreveu João, é no diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos procura Jesus, então, para lhe tirar suas dúvidas. Versículo de número 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeiro, eu quero dizer para você que Nicodemos reconheceu a soberania e o poder de Jesus Cristo. Então ele chega para Jesus e trata do diálogo, começa a conversar com Jesus. Jesus, sabendo que ele era mestre em Israel, vai direto ao assunto sem perder tempo. O versículo de número 3 vai nos dizer a resposta que Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Era a condição para que a pessoa pudesse verdadeiramente fazer parte da família de Deus. Jesus estava dizendo: Nicodemos, não adianta você conhecer as leis, ser um tradutor, ser um mestre da lei, se na verdade você não nascer de novo. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que a única solução, meio que Nicodemos poderia ter para fazer parte da natureza divina e ser incluído como membro da grande família de Deus seria através do novo nascimento. Então Nicodemos, imediatamente interessado pelo assunto pelo qual Jesus estava ali falando, pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Era a pergunta que estava no coração de Nicodemos. Eles, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ora, Nicodemos era um homem experimentado na Torá, conhecia as leis mosaicas, mas ainda não tinha tido esse encontro excepcional com Jesus. Então Jesus, com muita tranquilidade, com muita paciência, lhe responde no versículo 5, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus então estava dizendo para aquele mestre Nicodemos que havia a necessidade deste novo nascimento. Jesus ali então explica essa condição para que ele pudesse fazer parte da família de Deus. Qual a razão dessa explicação que Jesus estava dando para Nicodemos? São muitas as referências bíblicas, mas eu quero, dado a exiguidade do tempo, falar para você uma referência. Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, mestre também, conhecedor da lei de Deus, Paulo então escreve no capítulo 5, no versículo 12 aos Romanos, quando diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. Observe bem, Paulo estava explicando a razão pela qual deveríamos e devemos conhecer a Deus na beleza de sua santidade, porque ele diz, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu quero dizer para você que não há nenhum homem sequer que não esteja debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse pecado foi uma herança que nós herdamos dos nossos pais lá do Jardim do Éden, porque como nós acabamos de ler, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem, pastor? Foi os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então Isaías ele vai retratar no capítulo 59, versículo 2, que nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Então entendam perfeitamente de que o pecado é que faz a grande separação entre Deus e o homem. Observe o grande amor de Deus, quando ele então, olhando a situação em que o homem se encontrava, toma a iniciativa, toma a providência, demonstra para nós o seu interesse, não só em nos restaurar, mas como também enviar a solução definitiva para resolver esse grande problema do distanciamento entre a criatura e o Criador. Qual o texto que nós usamos para corroborar com essa ideia maravilhosa de Deus? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, que vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero deixar para você nesta noite esse exemplo clássico da Bíblia, demonstrando a grande preocupação de Deus para conosco. Como então se dá, pastor, esse novo nascimento? Já conhecemos o diálogo que Nicodemos teve com Jesus em relação a nascer no Espírito. E é através somente da palavra que nós vamos ter acesso a esse novo nascimento. Vamos sair da obscuridade, do erro, do pecado e do engano, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, nos dá a demonstração do poder que esta palavra tem para transformar todas as coisas. O versículo de número 3 de Gênesis capítulo 1 vai nos dizer, demonstrar claramente o poder da palavra. Deus disse: haja luz, e assim aconteceu. Mais adiante nós vamos para o versículo 6 do mesmo capítulo 1, vai nos dizer a palavra de Deus: haja uma expansão no meio das águas, e somente através do poder da palavra houve a separação das águas. Ainda o versículo 11 do mesmo capítulo, a palavra de Deus foi expressada quando Deus ordena: produza a terra, e assim aconteceu. Então, somente através do poder da palavra é que nós vamos conseguir todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer: mas todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que cremos na palavra de Deus, que entendemos a preocupação de Deus na sua providência divina, em ter nos enviado Jesus, o seu Filho, então a partir do momento em que nós o recebemos
que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, passamos a fazer parte desta família de Deus. Qual o resultado que nós temos em relação a tudo isso? Primeiro, nos tornamos filhos de Deus, passamos a ter uma filiação divina. Gálatas capítulo 3, versículo de número 26, vai nos falar: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então notem bem que não há outra alternativa, não há outro meio, não há outra opção de termos essa filiação divina que não seja através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que veio para tirar os pecados do mundo. Ainda citar para você Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Paulo então ali fala para os irmãos que estavam ouvindo atentamente a palavra e passavam a partir de então serem adotados, a adoção como filhos de Deus, quando ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Observe bem, quando você tem Deus em tua vida, você anda confiante, a passos firmes, porque você sabe em quem você tem crido. O versículo continua dizendo: mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O que é, pastor, Abba Pai? Nada mais é do que meu Pai. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, no final ele expirou dizendo: meu Pai, está consumado. Ele disse: Abba Pai. Então ali ele estava dando a Deus o cumprimento da missão pela qual ele veio, na demonstração do grande amor que Deus tinha para conosco. Ele ali estava agora cumprindo, dizendo: Pai, cumpri a minha missão. Estou pronto. O que eu tinha que fazer, já fiz. Para que nós então viéssemos através desse poder, sermos transformados em novas criaturas, como a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não há, meu querido amigo, meu querido irmão, outro meio, outra alternativa de nós nos tornarmos novas criaturas que não seja através de Jesus Cristo. Eu quero concluir esta palavra nesta noite dizendo para você: não são as reformas culturais, sociais, nem morais que nos trarão de volta o estado original de como Deus quer que nós estejamos, que não seja através apenas de um caminho, que é Jesus Cristo, que nos dará condição de um novo nascimento. Fique com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, e onde quer que você esteja, reflita que não há outro meio de conhecermos a Deus que não seja através do novo nascimento. Não seja somente um ouvinte, mas praticante, para que você possa vencer o mundo, vencer a você e ser o herdeiro da cidade que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Estaremos orando pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue com a sua boa mão, nos guardando e nos abençoando até o dia da sua vinda gloriosa. Ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do teu Filho, nós rogamos que as tuas bênçãos alcance
os lares, Senhor, aonde esse vídeo chegar, onde quer que eles estejam, que a tua providência divina esteja entrando em ação neste momento para solucionar os problemas e trazer a solução para a honra, para a glória do teu nome, segundo a tua vontade. Ó Deus, fica conosco, nos ajude a permanecermos fiéis diante da tua presença. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com todos que ouvem esta palavra desde agora e para sempre. Amém. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde.